Olá, meus amigos, estamos de volta, continuando ainda falando dos personagens que fazem parte da administração do condomínio. Falamos há pouco sobre o cargo do subsíndico e vamos adentrar agora para falar um pouco do conselho fiscal. Esse que é muito importante para o condomínio e que nem sempre a gente consegue preencher esses benditos cargos no condomínio. A Assembleia é sempre assim, né? Ou você tem um candidato do conselho, é aquele cara que gosta de dar pitaca, ou aquela condômina que gosta de falar da administração, tudo, mas não tem coragem de ser síndico. Aí ela quer ser conselho. Não, no conselho eu participo, mas síndico eu não vou ser. Ou então você fica em Assembleia mendigando alguém para ocupar esse cargo. Ô, Dona Maria, por favor, vem fazer parte do conselho, vai ser tranquilo. Ô, seu Ricardo, por favor, vem aqui fazer parte do conselho, vai ser bem tranquilo. A gente não consegue, às vezes, sequer preencher os cargos de conselheiro, que dirá dos suplentes, né? Bom, vamos colocar aqui no template já, antes da gente iniciar, falar um pouquinho sobre esse cargo, sobre o que diz a legislação. Nós temos aqui, ó, Conselho Fiscal. São os órgãos de consulta, fiscalização e assessoramento do síndico, composto por 3 condôminos eleitos e 3 suplentes para cada conselho, com mandato que não poderá exceder a 2 anos, permitida a reeleição. O Conselho Fiscal é previsto no artigo 1356 do Código Civil, que diz assim o artigo, galera: poderá haver no condomínio um conselho fiscal, composto de 3 membros eleitos pela Assembleia, por prazo não superior a 2 anos, ao qual compete dar parecer sobre as contas do síndico. Eu vou destacar algumas coisinhas aqui, só para a gente poder deixar bem claro aqui, né? Poderá haver tal composto de 3 eleitos pela Assembleia por prazo superior, por não prazo superior a 2 anos, que é o mesmo prazo do mandato de um síndico aqui, né? Compete dar parecer sobre as contas do síndico. Compete dar parecer sobre as contas do síndico, ok? Vou destacar isso aqui e já explico o porquê. Volta para mim. Galera, o conselho, ele é super importante, porque imagine uma vida em condomínio. Ela é formada por pessoas do dia a dia comum, que estão trabalhando, estão com seus afazeres do dia comum. Então, muitas das vezes, essas pessoas não têm tempo de acompanhar como é que está as contas do condomínio, como é que está a administração do condomínio, como é que está ali a organização do condomínio. Então eles nomeiam ali 3 condôminos com o qual terão acesso exclusivo a todas as pastas, a todos os andamentos do condomínio, pelo menos em via de regra é isso. O conselho tem esse livre acesso. Na verdade, ele é até convidado pelo síndico para que ele possa dar esses pareceres das contas dos síndicos. Por que pareceres? Ele vai dizer, olha, eu não concordo, eu acho que está incongruente essas contas está faltando notas, essas contas não estão corretas. Mas quem reprova as contas do síndico é a Assembleia de Prestação de Contas. O conselho não tem poderes para reprovar as contas do condomínio. Porém, o seu parecer ele é super importante, porque é através do parecer que a Assembleia de Prestação de Contas poderá se basear para aprovar ou reprovar as contas do condomínio. Por que eu estou destacando bastante isso? Porque eu vejo muito comum a gente perceber em condomínios um conselho achar que tem poderes para reprovar as contas do síndico e ele não tem. E a mesma coisa ocorre com um síndico que não dá livre acesso ao conselho para fiscalizar as suas contas. Ambos estão equivocados na forma de encarar o conselho. O conselho, dentro de um condomínio, ele é muito importante. Vamos aqui, conselho fiscal, tá? Porque já vou falar do conselho consultivo. Esse está um pouco em desuso. Mas o conselho fiscal, esse previsto em lei, aqui no artigo que a gente acabou de acompanhar, 1356 do Código Civil, ele é muito importante dentro do condomínio por esse primeiro ponto que eu citei, por ele acompanhar de perto as contas do condomínio. Inclusive, em muitas pastas do condomínio, vem o parecer ali na própria pasta do conselheiro,
Ele poder dar o parecer dele, ele assinar dizendo se concorda ou se ele discorda com aquela prestação de contas. Então isso já é um ponto muito importante. Outro ponto muito importante para o conselho é o fato de ele estar próximo da administração, de ele estar acompanhando o caixa do condomínio, de ele estar acompanhando quais serão os próximos passos do condomínio. Ele acaba sendo um órgão também que ajuda o síndico ou até autoriza ou desautoriza determinadas funções do condomínio. Lembrando, obviamente, que isso precisa estar constando em convenção ou uma ata deliberada com esse fim. Então vejam, olha que legal. O conselho poderá, por exemplo, ser submetido ao conselho, se assim a convenção determinar, determinada contratação de prestação de serviço ou determinado teto de valor para o síndico. E assim você consegue delimitar um pouco os poderes do síndico, né? Ele acaba tendo que chamar o conselho para poder fazer uma determinada contratação, para poder fazer uma determinada demissão de um funcionário. Ele acaba limitando um pouco os poderes do síndico e ele compartilha com o conselho ali as tomadas de decisão. Vejam esse segundo ponto importante que é o conselho fiscal. Um outro ponto importante que eu coloco no conselho fiscal, o conselho fiscal ele funciona dentro do condomínio. Novamente, eu ressalto, essas regras precisam estar previstas na convenção. Mas vejam um outro ponto importante para o conselho fiscal. O conselho fiscal pode também ser uma espécie de órgão recursal de multas administrativas. Então imagine vocês que um síndico ou uma síndica faça ali uma multa para um determinado condômino, para uma determinada unidade, e esse condômino não concorde com essa multa. Ele acha que aquela multa está equivocada ou aquela multa não deveria ter sido aplicada. Então ele faz ali um recurso. Para quem? Para o conselho. Olha, senhores do conselho, eu acho que o síndico não deveria ter feito isso, não está correto, essa multa não respeitou isso, não respeitou aquilo outro. O conselho terá poderes de anular aquela multa. Vejam, você consegue colocar dentro do condomínio prerrogativas para que um condômino possa ter o direito de defesa. E se esse conselho mantiver essa multa, achar, não, eu acho que o síndico agiu da forma correta, da forma que diz a nossa convenção, a lei, esse condômino ainda poderá recorrer para a Assembleia. Então aí a gente acaba tendo dentro do condomínio uma primeira instância e uma segunda instância. Você democratiza o condomínio, você faz com que não tenha síndicos, às vezes com aquele espírito litigador, de multar, de brigar, você acaba tirando um pouco essa questão autoritária do síndico, dando direito a um condômino de recorrer. Então vejam, olha que legal que o conselho atuante de um condomínio ajuda na administração, ajuda na tomada de decisão, ajuda no controle financeiro do condomínio, alertando e orientando os demais condôminos. Olha, o síndico está pecando nisso ou pecando naquilo outro, nosso condomínio está com caixa, não está com caixa, deveria estar com caixa. Ajuda ali também o síndico nas tomadas de decisões, autorizando ou desautorizando contratações ou gastos, enfim. Veja também um outro ponto importante para o conselho, quando nós falarmos de síndico profissional, aquele síndico contratado pelo condomínio. O conselho, desde que isso seja, obviamente, colocado em contrato, e tenha também previsão em convenção, o conselho poderá atuar também para a demissão desse síndico profissional. Veja o que é importante isso. Hoje, quando você elege um síndico, e esse síndico ele é profissional, e ele passou lá pelo crivo da Assembleia, foi votado e foi eleito, a sua destituição, em via de regra, é a reunião de um quarto de moradores e a votação. Vejam que isso se torna uma situação muito mais complexa quando o síndico ele é um síndico profissional e ele está fazendo uma má gestão. Você precisará correr atrás de um quarto de assinatura de condôminos, fazer as explicações devidas para poder destituir esse síndico, e nem sempre isso é possível. Agora, se você coloca essas regras em contrato, em ata de assembleia e tem previsão legal na convenção, você consegue dar poderes para o conselho, numa eventual necessidade de destituir esse síndico, convocar de imediato uma assembleia. Então o conselho tem poderes para convocar uma assembleia. Olha que interessante que é essa questão do conselho fiscal. Vejam a importância do conselho fiscal. E isso às vezes não é traduzido na prática. A gente vai participar em assembleia, né? É muito comum que chega na parte de votação do conselho, a gente não consegue ninguém que queira participar, mesmo tendo essa importância que é o conselho. Então vejam,
além de tudo isso que o conselho tem de poderes para agir dentro do condomínio, conselho fiscal, é necessário que haja previsibilidade na convenção, que haja votação em assembleia para que esses poderes sejam de fato efetivados. Então é muito importante isso tudo estar alinhado para que o conselho não seja apenas um conselho figurativo, um conselho como a gente vê muito em condomínio, um conselho que existe, mas não existe. Só tem o nome da pessoa. Se você perguntar para aquele conselheiro, ele não sabe como é que estão as contas do condomínio, não sabe aonde foi gasto, enfim, ele acaba não acompanhando, porque ele foi colocado o nome dele lá só para cumprir um requisito da convenção e da lei e dar aquela fumaça de que o síndico respeitou o conselho e etc. Então o conselho ele é muito importante dentro do condomínio, desde que respeitado essas questões que eu coloquei. Coloca o nosso template de novo aqui na tela. Então vamos lá. O Conselho Fiscal tem a função de examinar as contas do síndico e emitir parecer para as assembleias. Bom, acho que isso aqui é o que a gente já estava falando, né? Uma outra coisa que é interessante do Conselho, o Conselho Fiscal só poderá ser composto por membros que não sejam condôminos, caso a convenção não proíba. Poderá. Olha que interessante. Diferente do subsíndico, o conselho poderá, por exemplo, ter inquilino. Por quê? Porque não há... Claro que a convenção vai poder determinar sobre isso, mas não há na lei civil comum, tratando de forma geral, não há proibição com relação a isso. Então o conselheiro, por exemplo, pode ser um inquilino. Ele poderá ser um inquilino. Olha que interessante, que legal você ter aqui um inquilino. E ninguém melhor do que um inquilino para entender a vida em condomínio, porque ele está vivenciando os problemas do condomínio, ele está participando, ele está lá. Seria o ideal é ter uma procuração, né? O ideal é ter uma procuração. Mas pode, por exemplo, ser um inquilino. Não há na lei uma proibição nesse sentido. Então vejam que bacana, o conselheiro pode ser um inquilino que queira aí participar da administração do condomínio. Nada impede com relação a isso. Obviamente que você precisará dar uma olhada na sua convenção se não há uma determinação diferente nesse sentido, né? Sem mais delongas, bom, gente, Conselho Fiscal é isso. Vejam a importância do Conselho Fiscal, de tudo isso que a gente citou aqui. Olha que importância. Análise das contas e parecer não tem poderes de não aprovar as contas do condomínio, né? De reprovar as contas do síndico. Ele não tem poderes para isso. Mas o seu parecer é extremamente importante para alertar os demais condôminos, uma vez que ele terá acesso em tempo real às contas do condomínio, a vida financeira do condomínio, os atos do síndico. Então ele terá muito mais informação nesse seu parecer, muito mais peso do que qualquer outro condomínio que não faça parte do conselho. Tem poderes de dividir a administração com o síndico. Como? De que jeito? Aquilo que a gente falou. Aprovando ou reprovando contratações, demissões, limitando gastos ao síndico. Então, conselho, imagine vocês um condomínio que tem lá 600 unidades, né? Você tem contratos ali que são contratos enormes, prestação de serviços de 30, 40, 50 mil por mês. Você tem um volume financeiro muito grande. Então, aí o papel do conselho ele é fundamental. Ele é fundamental, porque ele consegue falar, olha, seu síndico, para você poder fazer contratações acima de X valor, você terá que trazer para o conselho para que a gente possa deliberar. Então, olha a importância do conselho. Então, esse é um ponto. Outro ponto importante, ele funcionar como uma espécie de colégio recursal de multas administrativas. Então, o síndico aplicou a multa, ele vai analisar esse recurso. Será que o síndico foi duro demais? Será que ele não observou alguma determinação da convenção e essa multa precisa ser anulada por uma questão de justiça? Ou não, ele mantém a multa, né? Dá ainda mais poderes para o síndico falar, olha, não, tá certo, tá correta a multa. E aí dá poderes para o condômino poder fazer um último recurso. Aí a ata de assembleia, a assembleia para esse fim, né, para julgar esse recurso de multa. Amanhã depois, se essa demanda for judicializada, você tem a chance de vitória muito maior, porque passou por todo o crivo, passou pelo crivo do próprio síndico que aplicou a multa, depois passou pelo crivo do conselho, passou pelo crivo da ata da assembleia que julgou essa multa. Então vejam, olha a legalidade disso, que bacana, né? A ampla defesa e o contraditório foi extremamente respeitado, então essa multa precisa ser mantida.
Então, um outro ponto importante do conselho é esse, né? Ajudar ali no controle do síndico, daqueles síndicos que às vezes são muito duros, duros demais, né? Poderem ajudar. E outro ponto também que eu coloco de extrema importância é esse controle para os síndicos profissionais, né? Precisa haver limites ali dentro do contrato de síndico profissional, porque o síndico profissional é um prestador de serviço. Ele não pode ser colocado da mesma forma que um síndico orgânico, que um síndico condômino, né? Ele é um profissional, então a cobrança em cima dele é diferente. Então o síndico profissional, ele tem uma atuação, é exigido dele uma atuação muito mais profissional, muito mais, a exigência é muito maior do que um síndico condômino comum que simplesmente está como síndico para ajudar o condomínio. É diferente de um profissional que vive disso, né? Aqui a gente da Sindicity, a gente sempre fala, a exigência para um profissional, um síndico profissional, é completamente diferente de um síndico orgânico. Então ele não pode, um síndico profissional, ser beneficiado das prerrogativas de um síndico orgânico, porque ele está recebendo um valor para ser síndico profissional. E aí a fiscalização desse contrato precisa ser um pouco mais rigorosa. Então o conselho ele é muito importante nesse aspecto, para ver, acompanhar ali, né? Ainda mais um síndico profissional, que muitas das vezes é um terceiro totalmente desconhecido dos demais condôminos. É um profissional que apareceu, preencheu os requisitos que o condomínio gostaria naquele momento, gostou dele, vai contratá-lo. Mas ele é totalmente alheio ao condomínio. Então, a exigência para ele é diferente. Aí o conselho ele é muito importante nesse sentido. Acompanhar passo a passo desse síndico profissional. E uma vez havendo uma quebra de contrato, uma quebra de confiança ou qualquer outros requisitos que leve esse síndico profissional a ser dispensado da sua função, que isso seja feito de uma forma muito mais célere, muito mais tranquila do que um síndico orgânico. Porque o síndico orgânico ele pode sofrer às vezes uma birra, às vezes é só um condomínio que quer ali caçá-lo e etc. Um síndico profissional é diferente. Vendo ali uma má gestão, ele precisa ser destituído ou demitido. E o conselho ele é importante. Então o contrato, a convenção e a regra precisa ser mais flexível para convocar uma assembleia, diferente de um síndico orgânico. Ok? Conselho fiscal é isso. Vamos colocar nos nossos condomínios a importância do conselho e vamos trabalhar para que a gente tenha conselhos muito mais atuantes, não seja apenas conselhos figurativos, como a gente tem visto muito em condomínios que a gente participa. O conselho ele precisa ser chamado e isso é a responsabilidade do síndico. Você, meu amigo, minha amiga que pretende ser síndico, que é síndico, chame o conselho para a responsabilidade. Divida com eles a responsabilidade nas tomadas de decisão. Sua vida será muito mais fácil. Por que você fez isso, aquilo, outro? Passou pelo crivo do conselho. O conselho avaliou, o conselho concordou, então eu não tomei a atitude alhel. Eu chamei o conselho para poder aqui decidir junto comigo. Bom, eu sei que eu já estou estourado no tempo, mas eu já vou falar do conselho consultivo, porque ele é bem rapidinho. Conselho consultivo, eu vou abrir já aqui no nosso template, já vou abrir o conselho consultivo, tá bom? Vou estourar um pouquinho o tempo aqui dos nossos módulos, mas eu vou ser bem rápido. Conselho consultivo é previsto no artigo 23 da Lei de Condomínios, que fala assim: será eleito na forma prevista na convenção um conselho consultivo, constituído de 3 condôminos, com mandatos que não poderá exceder de 2 anos, permitida a reeleição. Parágrafo único. Funcionará o conselho como órgão consultivo do síndico para assessorá-lo na solução dos problemas que digam respeito ao condomínio, podendo a convenção definir suas atribuições específicas. Bom, eu vou voltar aqui. Volta para mim aqui a tela. Conselho consultivo está em desuso total, é muito raro hoje você ver um conselho consultivo. Por quê? O conselho consultivo, o nome já diz, ele é só apenas para consulta. Então o síndico vai tomar uma decisão e tal, ele vai no conselho consultivo para tomar essa decisão, para ver o que eles acham e etc. Condomínios grandes, com muitas unidades, é legal que tenha um conselho, né? Mas o próprio conselho fiscal já tem desempenhado esse papel, né? Ele já tem feito isso. O que acontecia muito no passado é que o conselho consultivo, às vezes, se achava no poder de tomar decisões, de decidir alguma coisa, e não era essa a ideia do legislador quando ele criou esse artigo. A ideia é só ser um suporte mesmo para o síndico. A tomada de decisão final é do síndico, não é do conselho. Então, muitas vezes existia um atrito, porque o conselho achava uma coisa e o síndico ia lá e simplesmente fazia outra. E aí estava se instalado o atrito. E aí o conselho acabava
para o síndico, às vezes, para evitar esse atrito, acabava acatando tudo que o conselho queria. E aí meio que despersonalizava ali a questão do síndico estar nas tomadas de decisões, de estar fazendo, é o CPF dele, está fazendo condomínio. Então isso, sabe, os conselhos foram perdendo um pouco o poder por causa disso, porque eles, para evitar atrito, quem comandava, quem acabava fazendo a administração do condomínio era o conselho consultivo, porém nas responsabilidades, no CPF e tudo mais, era o síndico que estava atrelado. Então acabou se caindo em desuso o conselho consultivo por esse motivo. Então o conselho consultivo nada mais é que um grupo de 3 condôminos ou mais, e aí é claro que cada convenção poderá deliberar mais funções para esse conselho, mas que aconselhavam o síndico. Olha, síndico, eu acho que a gente deveria fazer isso, eu acho que você não deveria fazer aquilo. Ou o síndico traz uma demanda para o conselho, e aí, olha, o que vocês acham e tal, e acabam ajudando. É super legal a ideia do conselho, ela é muito bacana. Porém, na prática, existiam esses atritos que fez com que esses conselhos fossem cada dia mais caindo em desuso. Posso dizer, sem sombra de dúvida, que eu consigo contar nos dedos os condomínios que a gente faz a administração que tem um conselho consultivo. A gente passou a ter comissões temáticas, que é o que a gente vai falar agora na próxima aula. Espero vocês lá.